queridos irmãos, 30º dia do nosso desafio, o que significa que nós estamos terminando hoje a primeira etapa dele, né? Finalizando todos os 4 evangelhos. Importante marca. Note que 1/3 do Novo Testamento é dedicado somente à vida, obra e atos de Jesus, né? Então, note isso, perceba a importância e o centro que Jesus tem na Bíblia. E nós vamos finalizar o Evangelho de João hoje, dia 30, o 30º dia do nosso desafio. Capítulos 19, 20 e 21 de João. Capítulo 19, inicia-se com a continuação do julgamento de Jesus por parte de Pilatos, né? Pilatos, ele tenta livrar Jesus, e Jesus, em um momento, ele fala assim: olha, você não teria nem autoridade se não te fosse dado. Então Jesus, mais uma vez, afirma-se perante Pilatos como Deus, né? É um dos objetivos de João. Depois o episódio da crucificação, mais uma vez, vamos deixar e abandonar de lado o coitadismo. Jesus não foi um coitado, ele veio para isso. Sem a sua obra não haveria salvação, nem para o Velho Testamento, nem para o Novo. No Velho Testamento, aquelas pessoas só foram salvas porque creram na promessa de que viria um Salvador. Se Jesus não viesse, eles não teriam em que crer, não teriam nem promessa para crer. Então Jesus veio para isso, para salvar a humanidade no centro, no momento correto. Ele veio para morrer e para ser crucificado, porque o salário do pecado é a morte, porque o sangue dele é o que nos purifica de todo o pecado. Então por isso precisava de Cristo morrer, para lavar-nos do nosso pecado, para nos purificar da nossa imundícia, pagar o preço desse pecado que ofende a Deus em nosso favor, para que nós, uma vez abrigados nele, pudéssemos ser justificados e salvos, adotados e levados de volta à presença de Deus. Por isso Cristo veio, por isso Cristo morre. E aí os soldados deitam sortes nas roupas de Cristo, né? Depois a morte de Jesus, depois o episódio que um soldado abre o lado de Jesus com uma lança, né, aqui do lado, e sai água, né? O que demonstra o imenso sofrimento dele na hora da morte, porque é uma agonia, a água no pulmão, ela vai dando aquela dor terrível. Sabe aquela dor que a gente dá quando corre e não está acostumada? Aquela dor assim, que é uma agonia muito grande. Jesus sentiu isso num grau inimaginável. Depois Jesus é sepultado. Capítulo 20 em diante, os acontecimentos após a morte de Jesus. 2 capítulos dedicados a isso, né? Jesus ressuscitando no primeiro dia da semana, os discípulos compreendendo as Escrituras, Jesus aparece às mulheres, aparece aos discípulos. E interessante aqui, quando Jesus aparece a Tomé, Tomé fala assim: eu não crerei se eu não ver, se eu não tocar na ferida dele. E Jesus aparece, né, dizendo: paz seja convosco. Aquilo que eles mais precisavam era paz. E ele fala para Tomé: põe aqui, põe o teu dedo, né, no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente, né, mais crédulo, né? E Tomé respondeu: Senhor meu e Deus meu. Tomé afirma explicitamente que ele era Deus e adora Cristo, né? E o objetivo do Evangelho de João, né, capítulo 20, versículo 30 e 31, dizendo que estes sinais foram registrados para que creiais que Jesus é o Filho de Deus. Então, novamente, desfecho do Evangelho, mostrando que o objetivo de João era deixar claro com o seu Evangelho que Jesus é o Filho de Deus. Ele é Deus em essência, né? Esse é o objetivo, é isso que nós precisamos crer. Qualquer ataque contra a divindade de Cristo nós devemos rejeitar prontamente, sem hesitar. Seja por qualquer seita, por qualquer pregador, por qualquer dito profeta, qualquer pessoa que ataque a divindade, a realidade da divindade de Cristo, nós devemos abandonar na hora. Depois ele aparece aos discípulos e um episódio contado somente em João, que quando Pedro é interrogado. Lembra que Pedro tinha negado Jesus 3 vezes? Aqui novamente Pedro é chamado por Jesus e perguntado por Jesus também por 3 vezes: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Na 3ª vez: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E Jesus restaura Pedro, depois de negar, e fala assim: apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, Pedro foi restaurado naquele momento ali de tanta dúvida. Ele devia estar com tanta vergonha de Cristo, de ter negado a Cristo. Mas Jesus chega com amor e fala assim: tu me amas? E Cristo te pergunta isso hoje. Talvez você já negou a Jesus tantas vezes na sua vida. E Jesus está agora do seu lado, perguntando assim, bem para você: você me ama? Você me ama? Você me ama? E se você for sincero,
Ele vai te restaurar nesse dia, amém? E aí o testemunho que João dá, e João acrescenta uma informação interessante que diz que o último versículo do Evangelho, que houve muitas outras coisas que Jesus fez, e João diz que nem os livros do mundo inteiro caberiam, né? E de fato, o assunto sobre o qual mais se foi escrito em toda a história da humanidade é sobre a vida de Jesus. Não há nenhum outro assunto dentre o mundo inteiro, qualquer outra pessoa que tenha sido tão estudado, analisado quanto a vida de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Parabéns a você que chegou até nessa importante marca, mas nós não vamos desistir, vamos permanecer firmes, porque Deus tem grandes coisas para nós. Qualquer dúvida, chama no Instagram ou no WhatsApp. Que Deus te abençoe.